Amém. Motivo de alegria, mais uma vez, estar na presença do Senhor, para juntos louvarmos o nome do nosso Deus, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, oferecer nosso culto racional ao nosso Deus nessa tarde e noite. Quero convidar você e todos para que nessa noite você possa também aí do outro lado, aonde quer que você esteja, também cultuar o Senhor nessa noite, adorar o Senhor nessa noite, com toda a força do seu coração, porque o nosso Deus nessa noite, Ele se faz presente aqui, se faz presente aí. E nosso Deus possa nessa noite receber o nosso louvor como perfume suave às suas narinas. Amém? Quero dizer aos irmãos que nessa tarde houve muitos trovões e sei que assustou muita gente, mas a gente que somos crentes, salvos em Cristo Jesus, é motivo de glorificar o nome do Senhor, porque se Ele vier, nós vamos subir juntamente com Ele. Glória a Deus. E você que ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo, nessa noite não perca essa oportunidade. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Então você que está aí nessa noite, cultuando e assistindo o culto, que nessa noite Deus toque poderosamente o seu coração e você possa nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite, apresentando nosso culto racional ao nosso Deus. Santo e amado Deus, bendito Pai, Deus de graça, Deus de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, Deus amado e querido, Deus santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Deus, para Te glorificar, para exaltar o Teu nome, para Te agradecer, Senhor da glória, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estar aqui cultuando, ó Pai, o Teu nome, ó Deus amado e bendito, nessa noite, Rei da glória, fala profundamente ao coração do Teu povo, de todos aqueles, ó Deus, que nessa noite está participando deste culto, que Teu Espírito Santo, nessa noite, Senhor, possa estar visitando cada um deles, em nome de Jesus. Deus amado e bendito, nessa noite, Senhor, recebe nossa adoração, recebe nosso louvor, como perfume suave às Tuas narinas, ó Rei da glória. Deus bendito, fala ao nosso coração nessa noite. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor, para Te adorar, ó Deus bendito e amado, ó Rei da glória. Obrigado por esse dia, obrigado por a chuva, o qual o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, porque cada servo e cada serva Tua nessa noite, ó Pai, que vai estar ouvindo a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, em nome de Cristo, estar falando ao coração do Teu povo. Deus amado e bendito, que Teu Espírito Santo nessa noite convença aqueles, ó Deus, que ainda não confessaram ao Senhor como Salvador de suas vidas. Ó Deus, muito obrigado por ter nos trazido até aqui. Muito obrigado, Senhor da glória, pois é assim que nós Te oramos, Senhor, e Te agradecemos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar o pastor Maurício, que vai estar entoando um hino. Pessoal, vamos louvar o Senhor com o hino 184 dos Salmos e Hinos. Eu acabei de disponibilizar para toda a igreja, no grupo da igreja, os Salmos e Hinos. Então você pode abrir aí o grupo da igreja e você vai encontrar aí o PDF dos Salmos e Hinos. Nós vamos cantar o hino de número 184, que diz o seguinte: coração em paz, vindo sombras escuras nos caminhos Teus, ó não te desanimes, canta um hino a Deus. O Salmo 119, versículo 165 diz o seguinte: os que amam a Tua lei desfrutam de paz. Então você vai cantar comigo essa canção, esse louvor de adoração a Deus. E aproveita aí o seu celular, não é? A gente tem essa ferramenta, então por que não usar esse material para a glória de Deus? Então é só abrir aí o PDF que eu disponibilizei para vocês agora e você pode cantar conosco, não é? Na igreja nós temos o Data Show que já faz isso, mas como nós não estamos na igreja, então você pode usar aí o PDF que eu disponibilizei para vocês. Vamos louvar o Senhor, coração em paz. 184, coração em paz. Vindo sombras escuras nos caminhos Teus, ó não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem
percas tudo, vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada novo. Vamos repetir a última. Vem após negra noite, hora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas tudo, vencerás, fugirão as tristezas se tiver. Teu coração estiver em paz, se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada novo glória a Deus. Quem foi que disse que não dá para cantar os salmozinhos com muita alegria e com muita motivação? Meus irmãos, coração em paz é sinal de que o Senhor Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. 1 de João, no capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, e vamos fazer uma leitura participativa. A gente aqui, você aí, aonde você está, vamos todos fazer a leitura participativa nessa noite. Eu vou ler o versículo ímpares e vocês vão ler os versículos pares em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos ler a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 5, versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê? Aquele que crê. Se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si um testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida
está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Amém. Deus aplique a sua palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar a missionária Larissa para orar ao nosso Deus nessa noite, agradecendo ao Senhor por sua palavra. Amém. Vamos orar agradecidos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos nessa noite, pela tua palavra que foi lida nessa noite, e a tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos orienta. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos fazer a oração do salmista, guardar a tua palavra no nosso coração, Sim, Senhor, para não pecar contra ti. Que essa palavra possa alcançar o coração do aflito, do necessitado, que o Senhor possa levar essa palavra, Senhor, aos corações daqueles que têm clamado, Senhor, pelo Senhor, têm clamado por Ti, ó Deus, por um socorro. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, é a Tua palavra que nos garante isso, Senhor. Por isso que nós possamos meditar nessa palavra de dia e de noite, ó Pai. É assim a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério do Louvor vai estar louvando ao nosso Deus, juntamente com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e faça isso com bastante alegria, amados. Vamos cantar a consagração. O irmão Clécio está todo satisfeito aqui, porque ele disse que foi uma indicação dele e aí a gente vai cantar. Então você louve com bastante alegria ao nosso Deus. Amém? Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
Deus. Porque aqui a presença Glórias de Deus ao ela teu é nome, real. Jesus. Glória a Glórias Deus. ao teu nome, Enquanto eu Jesus. louvava, o Senhor me fez lembrar de uma situação aqui dentro da minha casa. Ela ainda estava com as paredes incompletas. A gente era só uma construção. E teve um momento da obra, a gente perto de casar, eu e o Wesley, e teve um momento da obra que tudo parou, não tinha dinheiro para mais nada, e parou tudo, e a gente queria casar. E aí eu subi aqui, eu lembro que nesse lugar aqui, eu comecei a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que tomasse uma providência, porque diante da situação que a gente estava, não tinha como a gente obter recursos para que a nossa casa terminasse. E aí eu disse a Deus, esse lugar vai ser um lugar para te adorar. Aleluia. Faz com que tudo que está ainda informe passe a ter forma. Coloca tudo no seu devido lugar. E aí, enquanto eu cantava, Deus me lembrava da sua fidelidade. Glória a Deus. Porque hoje, eu chego e me emociono. Hoje a nossa casa ela é invadida por uma adoração a esse Deus que é poderoso. Aleluia. Que é poderoso para fazer. Se Ele fez na minha vida, na vida de cada um aqui, Ele é poderoso para fazer na sua vida aí, na sua casa. Diante da situação que você está vivendo, eu estou agora como boca de Deus para a sua vida. Glória. Espírito de morte, eu te repreendo em nome de Em Jesus. nome Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito contrário à palavra de Deus está repreendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba da vida de Deus aí na sua casa nessa hora. Glórias ao Saiba teu que nome. você pertence ao Senhor. Tudo aquilo que o diabo tem dito sobre você é mentira. É mentira do diabo, porque Deus ele te fez para a sua glória. Então adore ao Senhor. Coloque-se de joelho aí na sua casa e adore esse Deus que te concedeu vida e vida em abundância. Você possa olhar para esse Deus, olhe para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem o seu auxílio. Não espere de homens, porque é do Senhor que vai vir o seu auxílio, amém? Vamos louvar ao Senhor agradecidos, porque a vitória é certa. Quando nós confiamos no Senhor, a vitória ela é garantida, amém, igreja do Senhor? Não há vida. Guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Aleluia, Jesus. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Vem temporal, Aleluia, Jesus. vem dia mau, mas Deus me faz assim. É sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar nos montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu.
ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos, bem no seio de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Aleluia, Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Aleluia, eu quero exalar, Deus, parte de ti, para a glória do teu nome. O meu melhor eu quero te dar, me derramar a seus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos, bem no seio de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Amém? Que essa seja a nossa oração, exalar mais de Deus. Onde você passar, exale o bom perfume de Cristo. Onde você chegar, que a essência do perfume de Jesus seja manifestada na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você nesse momento esteja sentindo a presença de Deus. Como nós estamos sentindo neste lugar. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o 7 diz: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja o 11, versículo 11 vai dizer a mesma coisa. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiança, povo de Deus. A palavra é confiança no Deus que pode todas as Glória a coisas. Deus. Glória Não a Deus. importa a circunstância, não importa o momento, não importa o que estamos passando. Confiar naquele que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Maurício e vai estar orando nesse momento pela nossa nação, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, vocês e eu aqui. Vamos pedir ao Senhor graça. Na verdade, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E feliz é a nação que acredita a Deus o socorro, que busca nele solução. E nós entendemos isso e juntos vamos clamar ao Senhor. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da tua presença. Nós reconhecemos que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que não há Deus tão grande quanto o Senhor.
Nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas estão, ó Deus, sujeitas à tua vontade. Tu és o Senhor que tem nas mãos o controle de tudo e de todas as coisas. Mas nós sabemos também que, como seres humanos, nós temos as nossas responsabilidades. Por isso eu quero te pedir nessa noite, Deus, em primeiro lugar, que o Senhor nos conduza diante de toda essa condição que tem acometido a nossa nação e que também tem acometido as nações ao redor do Brasil. Senhor, é um tempo de muita ansiedade, de muita angústia, de muita dificuldade. É um tempo, ó Deus, de muitas incertezas. E certamente nós sabemos, ó Deus, que também é um tempo de perdas, de medos, de desilusões. Nós sabemos, ó Deus, que o que tem movido e mexido a nossa nação e muitas nações ao redor dela é exatamente essa condição de não saber o que será no futuro. E, ó Deus, vendo todas as coisas acontecerem, se agigantando os temores ao nosso redor, e nós estamos na mesma condição que Josafá. Em nós não há força alguma para resistir a todo esse movimento que acontece ao nosso redor. Nós também não sabemos o que fazer, mas como Josafá, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia, Jesus. Nós estamos olhando na tua direção. Tu és o nosso único consolo, o nosso único refúgio, a nossa única rocha segura. A quem nós lançamos, ó Deus, a palavra de socorro, a quem lançamos a palavra de auxílio. Ó Pai amado, o Senhor contempla a necessidade de cada homem, de cada mulher, de cada pai de família, de cada habitante do planeta Terra, e nessa noite em especial, cada morador do Brasil. O Senhor sabe, ó Deus, as lutas que cada um está enfrentando para vencer a dificuldade da pandemia, a dificuldade socioeconômica, a dificuldade política. O Senhor sabe tudo isso. O Senhor até nos avisou acerca de grandes coisas que viriam acontecer na nação brasileira. E Deus, nós não sabemos como lidar com nenhuma delas, mas sabemos acreditar a Ti o poder. O Senhor é o Deus que pode conduzir todas as coisas para a Tua glória. E aliás, ó Deus, nada foge ao Teu controle, tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor, tudo é para a Tua glorificação. Aleluia, Jesus. Mas nós, os Teus filhos, nós, os Teus servos, estamos clamando, Senhor, por intervenção. Sim, meu Deus. Não intervenção, ó Deus, que privilegie alguém. Não intervenção que coloque alguém numa posição melhor. Mas intervenção que traga paz, que traga tranquilidade, que traga equilíbrio, que traga direcionamento. Ó Deus, para cada pai de família, para cada líder, para cada homem de negócio, para cada homem normal, natural na terra. E em especial na nossa nação. Que a Tua boa mão possa trazer conciliação entre aqueles que precisam ser conciliados, ó Deus. Que a Tua mão possa trazer cura para aqueles que estão enfermos e precisam experimentar cura. Que a Tua mão traga paz e tranquilidade, ó Deus, nessa noite, para aqueles que estão desesperados, desiludidos, sem nenhuma perspectiva de paz e tranquilidade no seu coração. Que a Tua boa mão possa alcançar essas pessoas. Senhor, aqueles que estão convictos da sua salvação, aqueles que estão firmes na fé, que eles também sejam equilibrados, ó Deus. Que eles sejam vozes que tragam, ó Deus, palavras de paz, de tranquilidade, talvez de evangelização, mas nunca, ó Deus amado, de glória humana, de ostentação humana, ou o que quer que seja. Que a Tua boa mão possa orientar a nação brasileira, e em especial a nação evangélica, ó Deus. Aqueles que são crentes, que a Tua boa mão possa nos abençoar, no sentido, ó Deus amado, que nós sejamos canais da Tua bênção para o vizinho, para o parente, para o amigo, para aqueles que estão perto e aqueles que estão longe de nós. Senhor, e abençoa, ó Deus, cada homem e cada mulher da nossa nação, independente de religião. Que a bênção do Senhor seja extensiva a cada casa, mesmo aqueles que não Te glorificam como Deus. Mesmo aqueles que não têm, ó Deus amado, nenhuma simpatia pela fé. Que o Senhor seja misericordioso também para com esses. Abençoando poderosamente cada um de nós. E, ó Deus, passando essa situação, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor plante no nosso coração a voz de júbilo. O cântico de louvor, de adoração. Aleluia, Jesus. De celebração a Ti. Que nós não venhamos acreditar louvor e adoração a mais ninguém, a não ser a Ti, o único Deus, Senhor de tudo e de todas as coisas. E terminado toda essa conflitante situação, nós sejamos capazes de olhar para os montes e celebrar o Teu nome, glorificar o Senhor, Deus. E dizer que o Senhor continua assentado no alto e sublime Jesus. trono.
Senhor, permita-nos ver a Tua glória dentro de toda essa perspectiva. Se é que nós não já estamos enxergando a Tua glória, permita-nos ver o Teu agir, o Teu cuidar. E nós glorificaremos ainda mais o Teu nome e celebraremos a Tua majestade. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado, louvado, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, esse é o momento de comunhão. Nossa igreja tem o costume de ter um momento de comunhão. E esse momento ele está nos trazendo muita saudade. É um momento que você tem a oportunidade de abraçar seu irmão, de abençoar a vida do seu irmão. Mas não podemos fazer diferente nessa noite. Você na sua casa, você pode fazer isso. Você pode abraçar sua esposa, a esposa pode abraçar seu marido, seus filhos. Faça esse momento de comunhão na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Muito bem, vamos celebrar. Eu estava com saudade de cantar essa canção. Nenhum dos irmãos da 8ª igreja conhece. Nós vamos cantar 1000 graus. Vamos celebrar, aproveitar para ensaiar o canto de alegria, de celebração e de júbilo. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Esse nem é a cara da irmã Marlene, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar nosso evangelista Eclésio, que vai estar orando nessa noite pelos dízimos, pelas ofertas, qual os irmãos têm depositado na casa do Senhor. E em seguida o evangelista Eclésio vai estar orando pela vida do pastor Maurício, o qual vai ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Saúde todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. E eu queria nesse momento convidar você a curvar sua cabeça, apresentar a sua vida em oração. Lembrando, irmãos, que é um rico privilégio que o Senhor nos concede. Amém. De poder bendizer o nome do Senhor numa situação de crise, bendizer o nome do Senhor num contexto de adversidade, mas bendizer o nome do Senhor, porque Ele se faz presente no nosso Glória meio a Deus. e tem estado com a sua boa mão estendida sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Pai, nós queremos te dar graças. Queremos bendizer o teu santo, eterno e poderoso nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui nesse momento, ó Deus, apresentando as nossas vidas em oração diante de ti, ó Deus. Queremos desta feita
apresentar diante do Senhor todo aquele que tem dizimado, todo aquele que tem ofertado. Ó Deus, mesmo em meio a essa situação de dificuldade, mesmo em meio a essa situação de adversidade, Deus, nós entendemos que o Senhor tem sido o provedor para as nossas casas e para as nossas vidas, ó Deus. Nós queremos pedir a tua bênção sobre todos aqueles que têm ofertado e dizimado na casa do Senhor. Queremos, ó Deus, rogar por aqueles que foram alcançados pela crise financeira, ó Deus. Aqueles que se encontram com as suas rendas diminuídas. Aqueles, ó Deus, que se encontram por algum momento desempregados. Queremos, ó Deus, pedir por estes, porque nós cremos que o Senhor pode abrir portas para que assim, ó Deus, seja suprida a necessidade do teu povo. Então, no nome de Cristo Jesus, nós rogamos ao Senhor por aqueles que se encontram debilitados financeiramente, ó Deus. Queremos, ó Deus, também pedir sabedoria, ó Deus, para a tua igreja, para que haja uma boa administração desses recursos e que tudo, ó Deus, o que é retido na tua casa, que seja usado para a glória do teu santo, eterno e poderoso nome. Assim nós rogamos ao Senhor. Queremos, ó Deus, ainda nessa oração, apresentar diante de ti, ó Deus, toda a primeira parte desse culto. Cada louvor que foi entoado, cada oração que foi feita, ó Deus, nós entendemos que o Senhor está recebendo nessa noite. Mas queremos apresentar diante de ti nesse momento a vida do teu servo, teu filho, pastor Maurício. Que ele seja tão somente uma boca tua nesse lugar, ó Deus. Que ele seja, ó Deus, a ponte entre a tua palavra e os nossos corações, ó Deus. Que tão somente aquilo que é prerrogativa do Senhor para as nossas vidas seja ministrado aqui nessa noite, nesse momento, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor também por nós. Por nós que estamos aqui, ó Deus, nesse momento presencialmente, e por aqueles que nos escutam das suas casas. Ó Deus, que nós não escutemos, ó Deus, tão somente essa palavra e sejamos impraticantes dela, ó Deus, mas que o Senhor transforme a nossa mente e o nosso coração pelo poder que há na tua palavra, Deus. Que nós possamos, ó Deus, não terminar esse culto da mesma forma que iniciamos, mas que sejamos renovados pelo teu Espírito que habita no nosso meio. Assim nós te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Para mim, mais uma vez, é motivo de muita alegria poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E como é bom que a gente sabe e compreende que apesar das limitações, das dificuldades, a palavra do Senhor, ela não está presa. A palavra do Senhor, ela está livre e nós podemos ministrá-la, nós podemos compartilhá-la. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que tem sido importante demais para o meu devocional, uma coisa que eu tenho me colocado para ler, não é? Um livro que eu tenho lido esses dias, excepcional, do Timothy Keller, O Deus Pródigo, e a leitura desse livro mexeu muito com o meu coração acerca da parábola do filho pródigo. Porque nós temos um costume, e eu gostaria de falar justamente sobre essa parábola. Nós temos o costume de olhar para a parábola do filho pródigo. Eu estou falando de Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Eu quero ler os versículos de 1 a 3 e depois a partir do versículo 11. Geralmente nós temos uma visão específica sobre a parábola do filho pródigo, não é? Que é aquela visão tradicional de um filho que se afasta de Deus. Geralmente a gente pensa na parábola do filho pródigo em função dos desviados, né? Das pessoas que se afastam de Deus, das pessoas que se alongam de Deus e etc. Mas, à luz da Escritura Sagrada, essa parábola ela não tem nada a ver com essa perspectiva. E, irmãos, eu queria desmistificar isso, queria poder compartilhar com vocês esse texto e nós temos uma visão clara do que Jesus queria dizer quando ele tratou dessa parábola, quando ele ministrou essa parábola às pessoas que estavam ao redor dele. E eu queria que você pudesse analisar comigo essa parábola. Nós vamos permanecer no Evangelho de Lucas capítulo 15. Então, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aqui e ali dar uma olhada no texto. E eu queria que você pudesse, comigo, chegar a essa visão, a essa concepção. Vamos primeiro ler o texto e daqui a pouco a gente vai ver onde a gente pode
mentalizar e concluir o que eu estou querendo dizer nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 3, depois versículo 11, que é a parábola especificamente falando. Nos diz assim a palavra do Senhor: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Versículo 11 agora. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Versículo 16 agora. Ali desejava ele fartar-se dos gafanhotos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei-lhe também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa parábola, na minha Bíblia, não tem dizendo, na verdade, não é? A epígrafe do capítulo 15 da minha Bíblia fala sobre o amor de Deus pelos pecadores. Mas algumas versões, inclusive a nossa versão, a nossa Bíblia, né? A Bíblia comemorativa dos 50 anos, tem lá como título, né, a parábola do filho pródigo. Né? Esse título não é um título dado por Jesus à parábola. Jesus nem sequer, né, considerou esse rapaz, né, como o gastador, porque a palavra pródigo quer dizer aquele esbanjador, o gastador, o indivíduo que gasta muito.
Jesus não simplesmente focou, né, tratou diretamente dessa parábola como sendo a parábola do rapaz que gasta muito. Até porque seria completamente fora do contexto histórico do texto Jesus tratar simplesmente do rapaz que gasta o dinheiro da família, que gasta o dinheiro do pai, que gasta a herança. Jesus foi muito mais além dessa perspectiva. Se nós pudéssemos nessa noite estabelecer um título para essa parábola, nós poderíamos ter pelo menos 2 títulos. Um título mais específico de Jesus, que é a parábola dos 2 irmãos perdidos, ou outro título, a parábola do achado, do perdido e do achado. Porque se você olha claramente o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, existem 3 parábolas ali específicas, né? Capítulo 1, versículo 3 em diante, você vai encontrar a primeira parábola. São 3 parábolas que esse texto trata, e as 3 parábolas tratam de perdido e achado. É a ovelha que se perdeu e que o pastor deixou todas as outras ovelhas no deserto e foi atrás da perdida. É a dracma que se perdeu e a mulher fez de tudo, organizou tudo e encontrou a dracma. É o pai que tem 2 filhos que estão completamente perdidos dos seus propósitos ou do propósito do pai com relação à própria família. É exatamente disso que Jesus está tratando. E antes de nós entrarmos diretamente no cerne dessa parábola, nós precisamos entender o contexto das pessoas que estão ao redor de Jesus. O que está acontecendo exatamente ali por ocasião dessas parábolas? O que é uma parábola? Uma parábola é uma ilustração utilizada para trazer uma verdade, para ensinar uma verdade. E Jesus então está se atendo, se utilizando de uma ilustração, no caso 3 ilustrações, para ensinar algo. Mas Jesus está querendo ensinar algo para quem, pessoal? Jesus está ensinando aos 2 grupos de pessoas que estão ao redor dele. Se você ver comigo o capítulo 15, versículo 1, você vai ver que Lucas faz questão de relatar que existe um grupo enorme de pessoas ao redor de Jesus. E esse grupo que está ao redor de Jesus, ele é facilmente caracterizado. Se você olhar direitinho, de um lado estão publicanos e pecadores. Capítulo 1, versículo 1. E do outro lado estão fariseus e intérpretes da lei, escribas. Então, 2 classes distintas e 2 classes severas estão ao redor de Jesus. O que está acontecendo ali por ocasião desses 2 grupos? Jesus está comendo com um deles. O grupo talvez representado pelo moço, pelo filho mais moço. É o grupo que está aquém das escrituras, o grupo que está aquém da lei. Eram publicanos e pecadores. Eram pessoas completamente afastadas de Deus, completamente longe de Deus, que tinham as suas próprias divindades, que tinham sua maneira de adorar, e alguns que nem tinham religiosidade e adoração. Esse é o primeiro grupo que está ali. E o texto nos diz, Lucas nos relata, que Jesus está com eles. Não apenas com eles, mas os fariseus e escribas vão dizer que Jesus come com eles. O ato de comer com uma pessoa não era simplesmente sentar na barraca da esquina e pedir um cachorro quente e comer, tá tudo bem. Não, não se comia com pessoa estranha, só se comia com pessoa com quem se relacionava. Então a ideia de comer aí no texto, pessoal, é uma ideia muito mais profunda. Jesus estava tendo um relacionamento profundo, íntimo com esses escribas e pecadores. E isso estava, de uma certa maneira, mexendo com o coração do pessoal da lei. A ala espiritual, a ala religiosa, o pessoal que era atento à lei, que inclusive, né, negava essa atitude de um mestre e de um judeu autêntico. Ele não podia se envolver com pecadores que estavam fora da lei de Deus, que não queriam saber da lei de Deus. Então é exatamente isso que está acontecendo quando Jesus resolve ensinar-lhes essa enorme lição. Estou deixando de lado as 2 primeiras parábolas e me atendo à parábola dos 2 filhos, ou como a gente comumente diz, a parábola do filho pródigo. O que está acontecendo quando Jesus relata a parábola do filho pródigo? Um menino, um jovem, o filho mais moço de uma família de pai e 2 filhos,
acha que tem o direito da sua riqueza, acha que tem o direito das suas herdades, na verdade tinha, não em vida do pai, porque a herança não se manifesta por ocasião do pai vivo, e sim do pai morto. Então, o menino que representa os escribas e pecadores é aquele menino que está contra toda a lei. É o menino que se levanta contra o seu pai, dizendo: eu quero o direito da minha herança. E ele causa um agravo ao pai, porque é como se ele estivesse desejando a morte do pai. Isso era uma coisa completamente inconcebível dentro da estrutura cultural de Israel. Um filho que, tudo bem, tem direito à sua herança, mas só depois da morte do pai. Agora exige categoricamente o seu direito e quer a sua riqueza. E no meio dessa condição, um pai que representa o Deus Todo-Poderoso, que diante dessa petição totalmente fora do padrão, fora do que é correto, lhe permite, lhe concede. E se você prestar atenção aqui comigo, né? Versículo 11 e 12, versículo 11, ele diz: dá-me parte dos bens que me cabe. E aí o texto diz: e ele lhe repartiu os haveres. A palavra aqui para haveres, para herdade, para propriedade, em outra versão, é bios. É a palavra vida. Então, quando o pai separa os haveres desse menino, Jesus usa a palavra bios. Quer dizer, é como se Jesus estivesse dizendo, mostrando que tudo que esse menino é, a própria existência, a própria vida desse jovem, está sendo entregue nas suas mãos. Veja, Jesus foi muito característico, muito categórico, quando ele trata da parábola. Então é como se o pai, que representa Deus, estivesse colocando nas mãos desse rapaz a sua própria vida, a sua própria existência. E o que a parábola nos diz? Que ele simplesmente pega tudo que tem, sai, vai embora para o mundo e gasta em outra cidade tudo que tem, vivendo irresponsavelmente, não é? O texto diz aqui, versículo 13, dissolutamente. Ele gasta tudo. Só que quando ele gasta tudo, ele fica completamente à mercê da situação, sem recurso, sem condição de nada. Começou, versículo 14, a passar necessidade. E aí o que ele faz em meio a essa condição? Ele procura um dono de negócio por ali e se alinha a ele e vai cuidar de porcos para tentar sobreviver. E aí é quando esse menino, esse jovem, cai em si e percebe que na casa do pai ele teria muito mais do que simplesmente as alfarrobas, as bolotas, a comida que era dada para os porcos. E como diz aqui o texto, né, se você está me acompanhando, versículo 16 em diante, ele desejava comer as alfarrobas, e versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura? E aí, esse menino que representa o grupo dos escribas e pecadores cai em si e diz: eu vou voltar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser mais teu filho. Me trate como seu jornaleiro, como seu trabalhador. E ele empreende essa jornada de volta. Quando ele está voltando o caminho de casa, o texto diz que o pai o vê de longe e corre. Outra quebra de princípio, e certamente um judeu, né, escriba e fariseu, ouvindo Jesus dizer que o dono da casa saiu da carreira para agarrar o seu filho, é uma quebra enorme. Nunca o dono da casa, o pai de família, sairia na carreira para encontrar absolutamente ninguém. O filho mais velho podia fazer isso, a mãe podia fazer isso, os trabalhadores podiam fazer isso, mas nunca o pai de família permitiria que as suas vestes mostrassem as suas pernas correndo no caminho para encontrar o filho. Mas esse pai, ele quebra todos os protocolos, ele abre um precedente e vai ao encontro do filho, encontra no meio do caminho, o abraça, como diz o texto, beija, e aí o menino simplesmente diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. O pai não permite que o filho complete o seu propósito, porque esse menino volta para casa com um propósito no coração: eu vou me reconciliar com meu pai, não quero ser filho não, mas eu quero, né, desenvolver o trabalho lá. E o pai não permite que o filho lhe diga nada, simplesmente diz: venha para cá, coloca uma roupa nele,
põe o anel no seu dedo, vamos banquetear. E pega o novilho cevado, o animal que era guardado, caríssimo, que era guardado para as grandes festas e festividades, mata esse novilho e o banquete é feito, a dança, o som da festa e a dança é feita até que o filho mais velho que estava trabalhando chega em casa. Encontra o banquete e pergunta: o que está acontecendo? Teu irmão chegou, teu pai está preparado, fez um banquete e a festa está grande. O filho mais velho, que diz estar todo o tempo seguindo o pai, obedecendo o pai, se revolta e, cheio de ira, ele não quer entrar em casa. E apesar do pai, né, versículo 28 diz, ele se indignou e não queria entrar. Há uma versão que diz, e cheio de ira, não quis entrar. E aí, o pai tenta fazer de tudo para conciliá-lo. Mas mesmo assim, o menino não entra. E Jesus simplesmente encerra a parábola sem dizer o que é que aconteceu com o filho mais velho. Você já percebeu que Jesus não termina a história, conclui a história do filho mais moço, ele é restaurado, mas a história do filho mais velho fica em aberto. Jesus não diz o que aconteceu com o filho mais velho. O filho mais velho representa aqui fariseus e escribas. Você está percebendo o que Jesus está tentando ensinar dentro dessa estrutura, dentro dessa parábola? Não é simplesmente dizer aqui a história de um menino gastador que está sendo restaurado, de um desviado que voltou a Deus. Não. Jesus está falando de dois filhos que estão completamente perdidos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, publicanos e pecadores estão perdidos na sua concepção contra Deus. Escribas e fariseus estão perdidos na sua concepção com relação a Deus. É exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, olhando para essa parábola. Porque, pessoal, ela tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, ela tem tudo a ver com a nossa maneira de tratar o outro, o cristão, o servo, até o mais fraco na fé. Ela tem tudo a ver com o evangelho da graça de Deus. O que Jesus está tentando mostrar para esse grupo de pessoas que está ao redor dele, que o evangelho da graça é mais poderoso do que qualquer conceito, do que qualquer pensamento, do que qualquer ideia que o ser humano possa ter, ou possa conceber, ou possa viver ao redor dela. A verdade do texto, irmãos amados, é que tanto o grupo representado pelo mais moço, como o grupo representado pelo mais velho, tenta viver a salvação da sua maneira. E Jesus está tentando dizer para esses grupos, existe uma maneira única de ser crente. Existe uma maneira única de ser salvo. Existe uma maneira única de se relacionar com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. Então eu queria que você pudesse olhar comigo, eu separei em pelo menos 4 pontos aqui, para a gente poder olhar a parábola e pensar diretamente na nossa vida espiritual. Será que eu de fato estou compondo que grupo? Qual é o grupo que você compõe? O grupo dos escribas e fariseus? Ou o grupo dos publicanos e pecadores? Quer dizer para você que nenhum dos dois grupos presta. Nem os caras que se afastam de Deus para viver a sua vida liberal, nem os caras religiosos que se acham dignos do céu. Nenhum dos dois estão em condição diante de Jesus, de ser ou de ter alguma coisa. Mas a primeira coisa que eu quero que você perceba, além desse povo que está ao redor de Jesus, é que a parábola, ela trata exatamente de pessoas que estão se perdendo. E note bem, pessoas que estão se perdendo dentro de um contexto do filho mais moço, sem querer se submeter à vontade de Deus, ou dizendo como Cíntia Ferreira, né? Eu sei cuidar de mim, eu quero viver a minha própria vida, não se meta nos meus afazeres, eu não quero esse negócio de Deus tomando conta das minhas ações, não, esse negócio da religião me guiando, esse negócio do evangelho me guiando, esse negócio da Bíblia me guiando. Tem muita gente assim, que pensa que é dono do seu nariz, que pode, que acha que deve fazer as coisas como quer. É aquele menino que diz, eu quero o que me é de direito, e vai viver a sua vida dissolutamente como se fosse o seu próprio Deus.
como se fosse aquele que constrói o seu futuro. Essa história, irmãos, ela está ilustrada aí nos canais de televisão, em alguns livros que nós lemos. É a ideia dos super-heróis, dos homens que conseguem sobreviver com a sua própria força. Você consegue escrever o seu futuro, você que consegue escrever a sua história, é você que tem o controle da sua vida, é você que manda, é você que faz, é você que acontece. Esse é o grupo do menino masmoço, que está ali o tempo todo dizendo: pai, me dá a minha herança, pai, me dá o que eu tenho de direito, pai, me libera porque eu quero ir embora, eu sou independente, não é? E quantos filhos não são assim em casa? E quantas filhas não são assim em casa? E quantos pais não querem viver assim dentro de casa? São pessoas que se acham donas do seu próprio nariz e que querem viver assim e no último dia ser salvo. Mas, por outro lado, há também pessoas como os escribas e fariseus, religiosos, por assim dizer, aliás, religiosos ao extremo, que se acham dignos do céu, dono do céu. Eles abrem a porta para quem eles querem e eles fecham a porta para quem eles querem. Eles estabelecem quem é santo e quem não é santo. E eles podem até rotular quem é digno de estar no púlpito, quem é digno de estar cantando, quem é digno de estar pregando, quem é digno de estar falando, porque eles são santos. Eles são extremamente santos. Mas, em contrapartida da sua santidade, eles se acham tão merecedores do céu, que se Deus não lhes abençoar, se Deus não lhes responder, se Deus não lhes matar um novilho para que eles possam celebrar com seus amigos, então eles ficam como o menino mais velho, indignados com o Pai, completamente indignados com Deus. Ou será, igreja amada, que não tem crente assim? Porque simplesmente sai do controle uma pequena coisa, simplesmente não acontece uma determinada bênção, simplesmente uma determinada oração não é respondida, simplesmente acontece um desvario ou uma luta, e a gente fica indignado com Deus e diz no nosso próprio coração: Deus não me ama. Você não olha para mim como filho, você não me abençoa como abençoa fulano, você não me dá como dá a ciclano e a beltrano, você de fato não é meu Deus. É como Davi Botelho, né, no seu livro Onde Estão os 7.000 que não se dobraram a Baal, quando ele fala sobre a teologia do gato e a teologia do cachorro. Ele diz que na teologia do cachorro, o cachorro diz assim: você me alimenta, você me dá água, você me dá guarida, me dá sustento, você é meu amigo, você só pode ser o meu Deus. A teologia do gato é diferente. Você me alimenta, você me dá um lar, você me dá comida, você me dá guarida, certamente eu devo ser o seu Deus. E quantos crentes não estão vivendo assim, meus irmãos? Como esse rapaz aí mais velho, que Jesus não encerra a história e estão se achando o dono do pedaço. Os caras dignos do céu. Aliás, os próprios secretários da Trindade. A quem eles querem, eles abatem. A quem eles querem, eles exaltam. E se eles não estiverem dando o prognóstico, o indivíduo está perdido. Está completamente largado. Está completamente afastado. É exatamente essa realidade que está aqui. Os fariseus estavam murmurando de Jesus, dizendo: olha para aí, esse camarada é santo. Que santidade é essa se ele se relaciona com pecadores? Que realidade é essa se ele come com publicanos? Que mestre é esse? E enquanto eles estavam preocupados em rotular as pessoas, Jesus estava dizendo para eles: vocês também estão sendo afastados de Deus, vocês também estão se perdendo no meio das ideias que vocês têm estabelecido e levantado. Então a primeira coisa que eu queria que você percebesse é o grupo de pessoas que estão ao redor de Jesus. Que equipe nós compomos, igreja amada? Que grupo de pessoas nós somos? Nós somos o grupo de pessoas que, diante das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, do nosso pecado, queremos andar sozinho e de repente a luz clareia, o entendimento vem, de tanto comer comida de porco, a gente descobre que não tem lugar melhor senão na casa do Pai e a gente volta? Aleluia. Ou nós somos como esses homens de nariz empinado, donos da verdade, certos do direito, conhecedores de todos os preceitos de Deus? Para os irmãos terem a ideia, para a guarda do sábado, os fariseus e escribas tinham pelo menos 1000 ordenanças. Imagine! Era muito mandamento, meus irmãos. Era muito conhecimento, mas esse povo estava absurdamente longe de Deus. A segunda coisa que eu quero que você perceba, em nome de Jesus, é a questão
da essência da parábola. A parábola não vai tratar de gente que gasta, mas de um tratar espiritual daquelas pessoas que estão ao lado do mestre. Eles estão ao redor de Jesus. Lucas faz questão de mostrar que todas aquelas pessoas estão ao redor de Jesus, uns questionando, uns com sede, uns rejeitando, mas a essência da palavra é para mostrar exatamente a graça de Deus. E pastor, onde a graça de Deus está ilustrada aí? No Pai. O Pai que quebra protocolos, o Pai que abre mão. Irmãos, se esse menino é gastador, se esse menino é pródigo, o Deus Todo-Poderoso também é pródigo, é gastador, porque ele se gasta, ele se entrega, é sem reserva, ele abre mão de protocolos para nos alcançar, para ir ao nosso encontro, para nos buscar, para nos tirar do charco de lodo. Ele não faz de maneira nenhuma questão da nossa própria condição. Você já imaginou isso? Glória a Deus. Que tudo que nós deveríamos ser era fulminados, destruídos, lançados no lago de fogo, esquecidos. Mas esse Deus pródigo, esse Deus amante, esse Deus que se gasta, ele vem na nossa direção. E para ele vir na nossa direção, ele quebra protocolos. Como assim, pastor? O protocolo de permitir que seu filho morra é um dos maiores protocolos que Deus quebra. Ele se entrega completamente. É o Deus homem, o Deus poderoso se fazendo homem, se resumindo, se desmanchando, abrindo mão da sua própria divindade para vir ao meu alcance, para vir ao seu alcance. Então o que Jesus está querendo mostrar para esse grupo de pessoas é que a graça de Deus, ela é pródiga. A graça de Deus, ela nos alcança. Aleluia, independente da nossa boa ação, independente da nossa boa maneira de ser, independente da nossa santidade, Deus vem, e quando Ele vem, Ele nos alcança, Ele nos transforma, Ele nos persegue, e embora nós muitas vezes o entristeçamos, porque é assim que acontece com a gente, é ou não é? De vez em quando a gente entristece esse Deus, e a vontade que a gente tem pelo Espírito Santo é de chegar para Ele e dizer assim: eu não me considero mais teu filho, não se aproxima de mim porque eu sou um pecador. Mas ainda assim Ele diz: restitui ele. Ele estava perdido e foi achado. Aleluia, põe um anel no dedo dele, vamos fazer um banquete. Qual pai agiria assim dentro da cultura judaica? Nenhum pai. Mas a graça de Deus, irmãos, ela é tão poderosa que ela vai nos alcançar mesmo nós estando naquela situação de filho gastador ou de filho rebelde respondendo ao pai. Eu queria que você pudesse comigo observar a condição desses dois filhos. Qual é a condição? A condição do primeiro filho, versículo 11. Aliás, versículo 11, 12 em diante. O mais moço, ele que representa o grupo de pecadores e de publicanos. Ele é um grupo de pessoas que é aquém a Deus. Jesus faz questão de mostrar que essa turma é uma turma que não está nem aí para os preceitos do Pai. Você vê o filho aqui, irmãos? Ele pediu: dá-me parte dos bens que me cabe. Olha só, é uma exigência. Jesus está dizendo: vocês exigem do Pai aquilo que vocês acham que é de vocês, que vocês acham que são dignos. É como se Jesus estivesse mostrando que esse grupo de pessoas pecadoras vive completamente aquém de Deus. E quantas pessoas não são assim? Pessoas do outro grupo vivem assim. Na frente de todo mundo, na igreja, são absurdamente igual ao filho velho, né? Preservando a verdade, guardando a religiosidade. Você olha para eles e você até se assusta com tanta espiritualidade. São crentes tão crentes que você vai dizer: meu Deus, se Jesus viesse agora, esse irmão já estava no céu. Mas quando estão sozinhos em casa, quando alguém pisa no seu calo, quando alguém lhe detrata, ou quando alguma oração não acontece, eles agem igual ao filho moço, querendo ter direito, querendo tomar conta, querendo agir, querendo fazer, querendo gastar, querendo obter. Esse grupo, meus irmãos, ele está dentro da igreja muitas vezes, querendo seguir o seu próprio padrão, estabelecer a sua própria maneira de ser crente. E aí eu não quero nem citar os teólogos, né, de algumas das correntes teológicas que tem aí, que chegam até a exigir de Deus
de pôr Deus na parede e colocar um dedão na cara dele e dizer assim, eu sou seu filho. E você tem a obrigação de me dar tudo que eu quero. Jesus está falando para esse tipo de pecador. Que não compreende nem a graça de Deus, nem a autoridade da Escritura. Porque se conhecesse isso aí, jamais levantava sequer os olhos na direção de Deus. Tem uma música de Nívia Soares que eu amo demais. E talvez muita gente não entenda a letra dessa canção, porque ela diz assim, com meu rosto ao chão, tua glória a brilhar. Essa é a atitude de todo adorador, sabia disso? Que o verdadeiro adorador não levanta o rosto para ver a glória de Deus. Todo verdadeiro adorador adora ao Senhor com o rosto baixo, com a cara para o chão, significando inferioridade, significando pequenez. Mas há quantos cristãos que estão feitos esse menino dizendo, eu tenho direito. Eu não sou o dono do mundo, não, mas eu sou o filho do dono. E aí descreve lá na sua rede social, é o fraco. Quantas pessoas não são assim? E outras que se sentem tão dignas de receber as coisas de Deus, que estão determinando, decretando, estabelecendo, quando Deus não diz absolutamente nada a eles. São pessoas completamente alheias. E aí, sabe o que acontece? Vão viver dissolutamente, gastam todas as fichas que têm, e depois voltam se retratando e dizendo, porque eu pensei errado, porque a minha concepção, eu não sabia que era assim, eu era tão ingênuo, a minha fé era tão pequena, era tão insignificante, eu não sabia que era assim. É para essas pessoas que Jesus está dizendo que a graça de Deus, ela é poderosa e é eficaz. Qual é o outro grupo que Jesus está ilustrando? É o grupo do outro rapaz. Versículo 27, aliás, versículo 25, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e a dança, chamou um dos criados, perguntou ao que era aquilo e ele informou, veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E o versículo 28 diz, e ele se indignou e não queria entrar. Percebe que grupo é esse, irmão? É o grupo do certinho, da santidade. É os caras que vivem a santidade por si mesmo. E esse grupo é igual a esse rapaz aqui, que quando as coisas não estão de acordo com o que eles querem, eles ficam indignados. Eles ficam irados. Eles perdem o controle, eles perdem a própria estrutura, eles chegam a dizer, eu sou o seu trabalhador fiel. Né? É isso que o menino diz aqui. Você está com a sua Bíblia aberta? Veja comigo. Versículo 29, ele responde ao pai. E a ideia do texto original aqui não é, meu querido pai, meu Senhor, pai querido, o Senhor me permite fazer uma contraposição aqui à sua... Não. Ele está testando o pai, peitando o pai e dizendo, você está pensando o quê? Eu passei o tempo todo aí trabalhando, eu estou aqui o tempo todo trabalhando e você não tem me dado absolutamente nada. Você imagina esse rapaz? É esse tipo de cristão que Jesus está ilustrando entre fariseus e escribas. São as pessoas que se acham dignas do céu. Aliás, há um pensamento que diz que aqueles que se acham dignos do céu nunca entrarão por ele. E aqueles que se consideram indignos do céu, certamente entrarão neles pelas portas. Amém. Mas existe aí na igreja um grupo de... Quando eu falo igreja, eu estou falando no reino de Deus, viu? Na nossa igreja não tem ninguém assim, não. Existe esse grupo de pessoas, né, que não tem na nossa igreja, que são assim. Se não for do jeito que eu quero, se não for da maneira que eu quero, não vou, não trabalho. Ora, você não me ama. É isso que ele está querendo dizer aqui, pessoal. Quando ele diz aqui, há tanto, versículo 29 aí na sua Bíblia, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, você não me ama, não. Eu estou aqui trabalhando, dando, né, suando, e ninguém me vê, né? Ninguém me percebe. Eu sou quase secretário da Trindade, eu estou quase botando para fora meus bofes e ninguém me percebe. E esse grupo de pessoas que Jesus está dizendo, vocês, escribas e fariseus, são assim. E parece que não é por acaso que a palavra farisaísmo, né, trata exatamente desse tipo de crente, de gente que é extremamente falsa.
E que nós precisamos, irmão, nessa noite, nos perceber. Eu espero em Deus que a palavra que Deus tem me dado nessa noite, porque eu passei 3 dias preparando ela possa alcançar o seu coração como alcançou o meu. Como me fez refletir sobre quem eu sou dentro da estrutura da igreja e dentro do evangelho. Quem eu sou? Eu sou desses que estão alheios a tudo que o Senhor me diz e vivo dissolutamente? Ou eu sou desses que trabalho para Deus pelo que Ele pode me dar? E aí, nesse caso, não é Deus que é Deus para mim, eu é que sou Deus para Deus. Porque tudo que eu faço é para receber alguma coisa do Senhor. E se Ele não me der, se a chuva não parar, se a cura não vier, se o trabalho não acontecer, se a porta não abrir, se eu orar e não responder, então Deus não me ama e eu não posso ser servido. Jesus está dizendo para essas pessoas que elas precisam perceber. E esses são, irmãos amados, em nome de Jesus, os pecados cometidos por essa geração, que são os pecados cometidos pela nossa geração. Olhe para a igreja. Quantas pessoas você conhece que dizem por aí, olha, Deus me deu o dom de amar, olha que eu amo. Mas dom da fé, ou tem gente que tem tanta fé que fé demais não cheira bem. Mas dom de amar, sabe por quê? Porque o amor exige atitude. Tem gente que eu tenho fé de curar que a coisa, essa daí, né? É muito bom, assim. Um diazepam, clonazepam, qualquer coisa parecida. Porque, irmãos, a igreja está cheia de gente assim, religiosa. Mas Jesus está nos dizendo nessa noite que nós temos que largar de lado a religiosidade e viver o verdadeiro e genuíno evangelho. Há um caminho que Jesus está apontando para nós, diferente desse caminho aqui, de fariseus e escribas e publicanos e pecadores, que é o caminho da graça. Aleluia, Jesus. É o caminho da misericórdia. É o caminho que nos ajuda, meus irmãos, a olhar para a gente mesmo e perceber que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. É verdade, Deus. Pedro viu isso no dia em que ele viu o Senhor operar um milagre e ele estava completamente nu. E ele disse, Senhor, não se aproxima não. Eu sou um pecador. Mas quantas vezes nós achamos que somos dignos e nos dias atuais, diante de toda a situação de causa de pandemia, quantos crentes não estão orando e dizendo, cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus não resolve? Por que não... Oh, meu querido irmão, será que Ele tem a obrigação de fazer tudo que eu quero porque Ele é o meu Deus? Ou será que é diferente? Eu preciso fazer tudo que Ele quer porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele que tem o controle de tudo e de todas as coisas. E se Ele fizer amém, se Ele não fizer amém, e Ele é que é Senhor em todas as instâncias e determinações da minha vida. Verdade, Deus. É isso que Jesus está tentando dizer para nós nessa noite. Que existem pecados ocultos que a gente precisa largar. E muitas vezes esse pecado, que aqui é a soberba, muitas vezes nos afasta de irmãos. Quantos crentes não abandonam a igreja porque foram que enfrentaram a soberba de outro irmão? É o irmão que não aceita porque você é assim, porque você é sábio, porque você canta assim, porque você escorregou ali. E como donos do céu, como juízes da consciência e do reino, eles sacramentam imediatamente, né? E consideram o indivíduo condenado ao inferno. Como esses fariseus aqui, que estão dizendo, para aí que Jesus comendo com pecadores e publicanos. Quantas pessoas no Evangelho? E é isso que a gente precisa nessa noite. É isso que a gente precisa nessa noite analisar. Quantas pessoas no Evangelho nós entristecemos com o nosso farisaísmo? Quantas pessoas no Evangelho nós entristecemos por conta de tentarmos ser como esse menino aqui, mais velho, dizendo, eu quero. Porque, irmão, mesmo que esse rapaz não tenha dito, eu tenho o direito da herança. Mesmo que esse rapaz não tenha pedido a herança, mas é exatamente isso que ele está sacramentando dentro do Pai. Que é isso? A herança foi dividida, agora o que sobrou, chega esse teu filho, veja que ele usa a expressão, vem este teu filho, versículo 30, vindo porém esse teu filho, ou seja, não é mais o meu irmão. E não é assim muitas vezes na nossa vida, a gente fica lá naquela posição de espiritual demais, e esse teu irmão, né,
a gente bota para fora da igreja, a gente exclui pela nossa autoridade, porque nós somos espirituais e poderosos a ponto de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas nós mesmos estamos naquele caminho, ao redor de Jesus, vivendo talvez aquela mesma situação. Correndo o mesmo risco de publicanos e pecadores. Mas a despeito disso, qual é o foco, pastor, então, que eu tenho que tomar aí? Jesus nos dá um foco fantástico aí, que é o Pai. Você consegue perceber Deus no meio de toda essa estrutura? E um crente muito santo vai dizer, Deus está fazendo arrumadinho. Porque ele pega o menino que vem, segundo a tradição, esse rapaz não deveria ter direito a nenhuma herança. Deveria ser jogado fora. E quando ele diz assim, me torna um dos teus jornaleiros, sabe o que acontece? É que quando ele infringiu essa lei, quando ele quebrou o protocolo, pegou sua herança, ele não apenas feriu o seu pai, mas ele envergonhou toda a comunidade. Ele precisava agora se retratar diante de toda a comunidade. Por isso que ele diz, me torna um dos teus trabalhadores. Qual é a intenção desse rapaz? Ele diz assim, eu quero sair de lugar em lugar me retratando, eu quero fazer a conciliação, eu quero dizer para todos vocês que eu voltei ao convívio do meu pai, eu reconheço a sua soberania sobre a minha vida, eu reconheço a sua autoridade. É isso que o menino quer fazer. É esse o projeto que ele quer empreender voltando para casa. Mas o pai não permite que aconteça assim, porque o texto diz que antes dele concluir o seu projeto, né? Versículo 21, 22 e 23. Antes dele concluir o seu projeto, de sair por aí dizendo, olha, eu estou me retratando com vocês porque eu transgredi a lei do meu pai. O pai diz, coisa nenhuma. Coloca nele uma veste. Sabe, irmão, o que significa isso? Ele vem cheio de trapos, sujo e imundo, emporcalhado, sem condição, quebrado da viagem, porque imagine você não tem como voltar, faz uma viagem e não tem como voltar, e você retorna completamente desvairado, completamente perdido, e ao invés do pai, ele dá uma coça boa, que era o que ele merecia, uma pisa boa para ele aprender, não negligenciar a sua responsabilidade, não querer que seu pai morra antes do tempo. O pai com mãos de amor, com atitude de misericórdia e compaixão. Pessoal, isso é graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Com um olhar de misericórdia, o encontra. E ao invés de simplesmente esperar, porque se fosse eu, talvez, na minha arrogância, ele vai ter que chegar aqui, dobrar o joelho e dizer, ó, me perdoe, papai. Eu não sou tão bravo assim não, mas me perdoe, papai, né? Ó, o Wes está dizendo graças a Deus. Aleluia. Me perdoe, papai, e tal, eu errei. O pai não permite nem que isso aconteça. Veja que Deus gracioso. É o que Jesus está querendo mostrar para nós. O caminho excelente da graça de Deus. Que não leva em consideração as nossas acusações, as nossas culpas, mas nos alcança nas nossas fraquezas, nas nossas sujeiras, nas nossas imundícies e nos coloca na posição que nós deveríamos estar todo o tempo. Ele pega o filho e tira logo essa roupa suja dele. Perceba que não é o pai que vai tirar a roupa do filho, né? Tem gente para fazer isso. Mas ele ordena a transformação, ele ordena a modificação, ele faz com que aquela situação de degradação, de vergonha, de tristeza, de perda seja transformada. Imagine a surpresa desse rapaz quando ele escuta dos lábios do seu pai dizendo assim, restitui ele, traz ele de volta para cá. Ô meu irmão, você que está em casa, que enfrenta essa luta diariamente, e você olha para você e você diz assim, eu não sou merecedor do céu, eu pequei mais uma vez, Deus não está mais olhando para mim, porque eu sou um pecador. Escute nessa noite, esse pai pega você nas suas imundícies, nas suas fraquezas, nas suas sujeiras, ali na pocilga onde você caiu, e ele pega você pelas mãos, e ele traz você para o centro da vontade dele, ele ordena que você seja limpo, que você seja restaurado, e ele te abençoa para a glória do nome dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele faz assim, não é simplesmente porque você é importante para ele, não, como alguém está dizendo aí. É porque ele é importante para você. É verdade.
É porque Ele estabeleceu um propósito da sua vida e Ele não vai te perder. O Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo para o filho mais novo, para aqueles pecadores, que há uma possibilidade de restauração. Como nessa noite Ele está dizendo para você. Talvez casamento atribulado, relação com os filhos comprometida, relação com a sua própria vida. Você não se sustenta mais, você não se aguenta mais. Mas o Deus pródigo, o Deus que é pródigo, o Deus que mata um novilho para celebrar a sua volta, é o Deus que coloca anel no seu dedo e diz: venha, faça parte da herança, faça parte nesse momento, seja restaurado pelo meu poder e pela minha autoridade. Mas esse Deus pródigo tem também uma palavra para o filho mais velho. Embora Jesus não concluiu a parábola, Jesus deixa claro algumas nuances importantes que esse menino, que se sente o dono da casa, que se sente o dono da herança, o Senhor de todas as coisas, precisa ouvir. Primeira coisa que esse menino precisa ouvir está lá no versículo 31. E respondeu o pai: meu filho. Glória a Deus. Sabe o que significa isso? O pai está simplesmente dizendo duas coisas para esse filho. Primeiro, eu sou o que tem o controle, o domínio sobre a sua vida, viu? Meu filho. Mas, sobretudo, essa palavra aqui é uma palavra de amor e de restauração. Meu filho. Você é meu. É o que Jesus quer dizer para os escribas e fariseus, como para nós. Você é meu. Glória a Deus. Então, não adianta você, não é, balançar as pernas como um menino levado com raiva. Você é meu. Essa é uma palavra de amor. Essa palavra é uma palavra relacional entre pai e filho. Ele podia dizer menino, ou rapaz. Podia falar grosso assim, né? Mas ele simplesmente usa a expressão que esse menino está precisando ouvir. Quem sabe esse menino é um menino que não se sente amado como você. As pessoas que agem assim, irmãos, às vezes, querendo, né, resposta, querendo ser encontrado, visto, são pessoas que não se sentem amadas. São pessoas que não se sentem reconhecidas. Talvez fizeram de tudo para Deus lhes ver e vivem o tempo todo tentando serem vistos por Deus, para receber um aplauso, receber uma bênção, receber qualquer coisa de Deus. Mas para essas pessoas, Jesus diz que Deus os chama de filho. Meu filho. Em segundo lugar, Jesus diz para esse menino que tudo o que é dele também está nas mãos do filho. O Senhor Deus Todo-Poderoso faz questão de dizer para esse menino: eu tenho observado você dia após dia, meu filho. Veja comigo aí o versículo 30, 31. Tu sempre estás comigo. Olha o que o pai diz para o filho: você sempre está comigo. Eu vejo isso, eu vejo você, eu percebo você. É como se Jesus estivesse dizendo para nós nessa noite: você não precisa fazer estardalhaço, você não precisa ficar bravo porque alguém não te viu, ou alguém não te aplaudiu, ou alguém não te deu uma palavra bonita, ou alguém disse que coisa boa, evangelista Clécio, você está fazendo um trabalho fantástico na igreja. Você não precisa disso, porque eu, o seu pai, estou vendo você, estou te percebendo, estou contemplando você, aleluia, estou vendo você diante de toda situação, aleluia, e diante de toda circunstância. Pessoal, isso ainda é graça de Deus, porque a graça de Deus nos enxerga, nos vê. Oh, Jesus, glória a Deus, nós pequenos, insignificantes, às vezes ninguém dá nada por mim nem por você. Esse cara aí, isso deveria estar em nada, isso daí deveria estar em qualquer outro lugar, mas Deus nos diz: eu estou vendo você, é meu, e eu estou vendo você, estou te contemplando, estou te percebendo. Isso é graça de Deus. E a isso, de forma nenhuma você precisa se sentir angustiado, você não precisa se sentir triste, nem separado, nem afastado, coisa nenhuma. Apenas creia que o Deus que te vê é também o Deus que tem reservado tudo para você. Glória a Deus. Para concluir a minha humilde mensagem, para terminar, o texto nos diz, irmãos, versículo 32,
que havia sobre tudo, sobre todas as coisas, uma necessidade clara e objetiva de restauração. Ele disse, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Desejo do meu coração nessa noite, irmão, é que você seja achado por Deus. Aleluia, Jesus. Se é que você ainda não foi, não é? Oh, Deus. Se é que você ainda, como o presbítero Josemar, no início desse culto, falou de salvação aqui. Se é que você ainda não foi achado por Deus, porque tem tanto crente, irmão, tanto crente assim, que ainda não se sente digno do céu, ou que se sente muito digno do céu, e que na verdade estão completamente perdidos. Mas o homem da parábola disse para o seu filho mais velho, se alegre. É necessário se regozijar, porque esse teu irmão, ou seja, esse publicano, esse pecador, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia, Jesus. Que no meio de toda essa pandemia, no meio de todo esse caos político, social, você seja achado de Deus. Oh, Deus. E o Espírito Santo de Deus chegue poderoso ao teu coração e te faça entender que não é você. Não é porque você é pecador demais, nem porque você é santo demais, que o céu lhe é digno. Mas é porque o seu amor gracioso, a sua misericórdia benevolente e a sua mão poderosa te alcançou e te fez nova criatura, que você merece experimentar o céu. Aleluia, Jesus. Me conhece, Não poderia ser melhor. sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Aleluia. Escuta essa canção e medite. O amor de Deus, irmãos, é completamente imensurável. O amor de Deus não se limita a nenhuma condição humana. A graça de Deus nos alcança. Você não precisa ser o melhor crente da oitava igreja, não. Nem o pior da oitava igreja. Você só precisa ser crente. Você só precisa ter fé. Confiar na restauração de Deus. E Ele vai mostrar para você como é maravilhoso desfrutar da sua graça, que é completamente poderosa para nos restaurar. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, aleluia, Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Aleluia, Deus. Aleluia. Me conhece, sabes tudo que eu preciso, Antes mesmo de falar, Declaro nessa noite aí que eu amo você. Em verdade. me amas. Seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Aleluia. Não quero Você pode perceber o amor de Deus nessa noite, igreja. só apenas o teu Cuidando de você. Cuidando das suas feridas. teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar,
aí onde você está, na sua casa. Em nome de Jesus. Não sei como está o teu coração, não sei como está a tua vida espiritual, não sei como você está diante de Deus, mas uma coisa sei, você é filho. E nessa noite o Espírito de Deus te leva a clamar, Abba Pai. Aleluia. É Ele que te guia a dizer Paizinho. Você abrir seu coração para Ele nessa noite e dizer Paizinho, eu te amo. Eu estou aqui na tua presença, eu estou aqui quebrado, quebrantado. Eu quero orar por você nessa noite. Que na verdade tem enfrentado os seus dilemas, tem enfrentado suas lutas, tem passado por suas crises. Ninguém te entende, ninguém te percebe, ninguém vê. Eu estou aqui. Ninguém te vê. Aleluia. Mas o teu Pai te vê. Aleluia. O teu Pai te contempla. Aleluia, Jesus. Tuas interrogações, teus questionamentos, as tuas limitações, as tuas fraquezas. Aleluia, Jesus. Ele te vê, Ele te contempla e Ele te diz nessa noite: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu tenho o controle da tua vida. Aleluia. Aleluia. Sou eu que tenho o controle do universo e você está na palma das minhas mãos. Aleluia, Jesus. E eu sou Deus. Ele diz para você nessa noite: Aleluia. eu sou Deus. Os controles dos povos e das nações estão em desequilíbrio. Os homens estão perdidos. Mas eu estou assentado no trono e reino. Aleluia, Jesus. Vem, filho. Vem nessa noite. Vem nessa noite. Você que está ouvindo essa live aí e ainda não entregou sua vida para Jesus, coloque sua vida diante dele nessa noite e deixe o Espírito Santo falar com você. E deixe ele tocar no teu coração. E deixa ele curar você, remover essa ferida. Sei lá por que essa ferida, sei lá por quê. Talvez por causa de gente inconsequente, que não sabe vigiar, que não sabe cuidar, que não sabe zelar. E você se feriu. Mas nessa noite o Senhor, teu Pai, te diz: você é meu. Aleluia. Você é meu, você é meu, você é meu. Eu te contemplo todos os dias. Canta lá, canta lá. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Vem nessa noite, igreja amada. Vem nessa noite. O Espírito de Deus diz: vem. Vem a noiva do Cordeiro, vem. Vem. Recebe nessa noite refrigério, graça de Deus, força de Deus, autoridade de Deus, perdão de Deus, cura de Deus. Falarei contigo, Oh, Deus. com meu amor te envolverei. Aleluia, Jesus. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Querido Deus, nesse momento eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, esse momento de culto, que a tua boa mão esteja estendida em favor de cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, seus corações, suas ansiedades, seus desejos, que nessa noite a tua boa mão, ó Deus, esteja estendida em favor de cada um deles, curando, restaurando. É a tua presença que nos cura, é a tua graça que nos levanta, é o teu amor que nos alimenta. Por isso nessa noite visita cada irmão, cada um daqueles que nessa noite precisam receber a tua graça, receber o teu poder, a tua mão estendida, o teu favor, que nessa noite você possa liberar cura, liberar restauração, Em nome de Jesus. liberar transformação, mas sobretudo liberar graça sobre nós, para que nós possamos entender a tua vontade boa, a tua vontade perfeita, a tua vontade agradável. Ó querido Deus, permanece abençoando cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, em todas as extensões daqui, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus. Abençoa meu irmão que está precisando, Deus, de consolo no seu relacionamento
relacionamento conjugal, de força no seu relacionamento conjugal. Abençoa meu irmão que está enfrentando dificuldade dentro do seu lar, com seus filhos. Que a tua mão possa ajudá-lo, trazer conciliação a essa família. Abençoa meu irmão que está enfermo, Deus amado. Senhor, aqueles que estão passando por dificuldades de enfermidade dentro de casa, sem saber como sair, como fazer, como lidar. Que a tua mão possa trazer cura, restauração, graça. Ó Deus, aquele meu irmão que está frio na fé, está querendo pendurar, ó Deus amado, a sua harpa, colocar de lado o seu ministério, abandonar as suas convicções. Nessa noite visita, toca-o para a glória do teu nome. Aleluia. Nós não queremos ensinar o Senhor a trabalhar, mas nós queremos clamar com o Senhor do nosso coração, o desejo da nossa alma, o desejo do nosso ser, para a glória do teu nome. Oh Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus falou no seu coração profundamente, como falou o nosso aqui neste lugar. Deus esteja abençoando a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus Cristo. Quero pedir ao nosso pastor Maurício, essa noite que esteja dando suas considerações finais, a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez quero agradecer a essa equipe que tem nos auxiliado, nos ajudado demais, Amém. né, na difusão do nosso culto. Oh Deus. Palavra difícil para essa hora da noite. Difusão. Tá doido. Estou falando até pro lado errado, para cá que tem que falar. Aleluia. Mas eu quero agradecer aos irmãos que têm nos abençoado, se disponibilizado. Pena que o Diário do Adriano não pôde estar conosco nessa noite, mas domingo que vem. Se nós não sairmos dessa quarentena, domingo que vem ele estará aqui. E eu queria dizer para os irmãos, força irmão, continua firme. Se não tem o que você fazer em casa, desfaça o que você já fez, né? Desmonte tudo, monte de novo, como eu estou fazendo em casa. E espere com paciência, que tudo vai passar. E se não amanhã o Senhor não nos vier a buscar, nós estaremos celebrando, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer para você, vá afiando o seu instrumento musical, vá preparando o seu instrumento de 10 cordas para o culto e ações e graças, né? Para que a voz de júbilo possa encher Aleluia, toda a Jesus. Santa Clara e a gente poder adorar o Senhor com toda a força que temos Verdade, no culto de ações e graças, quando voltar tudo a ficar normal. Verdade. Enquanto isso, continua orando uns pelos outros e confiando que Deus vai nos abençoar poderosamente. Amém. Pastor Wesley, pode vir aqui orar por nós. E nós vamos nos despedir com a bênção. Essa foi uma oração de unção. Graça e paz, meus amados. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Vamos estar orando e finalizando esse culto. Eu não sei se você na sua casa, mas eu aqui senti fortemente a presença de Deus poderoso e real que está no nosso meio. Deus bom, Deus eterno, Deus fiel, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque apesar das adversidades e apesar de nós mesmos, apesar da nossa vida, Tu és um Deus presente. Tu nos presenteia com a Tua presença inalterável, com a Tua presença que afaga o nosso coração, com a Tua presença que transforma-nos do mais vil pecador para aquele que é chamado Filho Teu e que pode clamar, Abba, Pai, Paizinho querido. E que bênção e que privilégio é servir ao Senhor. Por isso que nós te louvamos, Deus amado, te apresentamos a nossa semana, te apresentamos as nossas vidas, as nossas fragilidades e dificuldades, certos que Tu és um Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso que nós te louvamos, te apresentamos oficiais da nossa igreja, te apresentamos as pessoas que compõem a nossa igreja, os membros dos congregados da nossa igreja, para que possam, Deus amado, suportar mais um pouquinho de tempo, porque Tu estás conosco no meio do vendaval, no meio da tempestade, no meio da adversidade. Tu és Deus acima de todas as coisas.
tanto na terra como no céu. Tu impera em todos os aspectos, porque Tu és soberano. Nós Te louvamos e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quero estimular você a ler o livro. Agora fugiu. Esqueceu o nome? O Deus Pródigo. O Deus Pródigo de Timothy Keller. Se você... É claro, você não vai poder comprar agora porque está tudo fechado. Mas eu tenho um livro em PDF. Se você quiser o livro, por favor, fala comigo no privado. Eu mando para você. Certamente o livro vai falar muito ao coração. Acho que muitos de nós precisam ler esse livro. E eu quero estimular você a fazer essa leitura. São só 170 páginas. Na verdade tem capa contra capa e um bocado de coisa, então elimina um bocado, né? Mas faça essa leitura. Certamente Deus vai falar ao seu coração. E não esqueça de ler a Bíblia, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas e eternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. A alegria do Senhor É a nossa força. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.